casais namorados uma bola de caçar. Mas se beijar, ninguém fica mais gostoso. E quem me levanta o macacá, que é indígena, e outras comidas típicas de algumas regiões do Brasil. Muitas delas foram criadas por pobres ou por escravos a quem o senhor só dava o que achava ruim. Do porco, sobrava para os escravos a orelha, a língua, o focinho, o pé, pois com a criatividade deles, juntaram essas partes desprezadas e criaram a feijoada. Em Minas, os escravos criaram a canjiquinha com suã. Canjiquinha é o milho quebrado, a crela. O suã é a coluna dorsal do porco, que os senhores não gostavam. No Nordeste, no início da colonização, criava-se gado só para exportar o couro para a Europa. A carne não tinha valor, era desprezada. Então, os pobres começaram a secar a carne e a carne de sol ficou sendo comida típica de lá. No Paraná, carne de vaca para os trabalhadores não era nem de segunda, era só de terceira. Carne fibrosa que os ricos não gostavam. E inventaram um jeito de torná-la macia e saborosa. Criaram o barreado, cozido com muitos temperos durante horas em panela bem fechada. O barreado é típico de Morretes e Antonina, no litoral paranaense. Uma vez, em Antonina, passei por uma lanchonete e ela tinha na porta uma placa com ofertas da casa. X-burger, X-salada e X-barreado. Vejam só. Nem as nossas comidas mais originais escapam de uma geração que tem como modelo os Estados Unidos. Fiquei pensando que algum dia teremos o X-feijoada. Já existe coxinha de feijoada. O X-canjiquinha e talvez com molho de jambu, não é? Tô esperando para ver. O pato no tucupi. Tem jambu, tem jambu. O famoso tacacá. Tem jambu, tem jambu. Rádio Classista, construindo a democracia. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Está no ar Nação Petroleira, o programa que defende a soberania nacional. Que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu acredito na rapaziada. Olá, boa tarde. Está no ar o programa Nação Petroleira. Aqui na Rádio Classista, uma iniciativa da Federação dos Trabalhadores do Comércio do Estado do Ceará. Este programa que dá voz, este é o programa que dá voz à categoria que sempre defendeu os interesses nacionais, que é a categoria petroleira. Convidamos você, ouvinte, a nos acompanhar todas as quintas-feiras, às 16 horas, aqui na Rádio Classista, pelo site www.radioclassista.com e pelas páginas do Facebook, /Rádio Classista, Sindipetro CEP, e pelo aplicativo Rádio Classista, que você pode baixar na Play Stores. Hoje, 3 de maio de 2018, nosso programa vai falar mais uma vez sobre a importante greve que se aproxima. O 1º de maio é a situação da Eletrobras. Hoje nos acompanha no programa o Gerson Dalton, nosso diretor do Sindicato dos Petroleiros do Ceará e Piauí, além de Reginaldo Leitão, diretor do Sindicato dos Eletricitários do Ceará. Contamos também com a presença de Fábio Andrade, estudante universitário, membro da UP, Unidade Popular pelo Socialismo. Muito boa tarde a todos. Começar pelo nosso companheiro Reginaldo. Reginaldo, o golpista Temer agora mira na privatização da Eletrobras. Que impacto isso traria ao Brasil? Bem, boa tarde, companheiros, boa tarde, Orlando. Gostaria de saudar todos os companheiros aqui participando desse momento. O companheiro Orlando, que está à frente do processo aqui, fazendo essa mediana. O companheiro Gerson, o companheiro Bernardino, o companheiro Natan, o companheiro Fábio, o companheiro Dudu e o companheiro Olenilton também, que estão aqui presentes. Companheiros, o que nós temos e saudar também, claro, todos os ouvintes que estão nesse momento atentos a nosso canal de luta dos trabalhadores, que é a rádio da FETRAS. Companheiros, nós vivemos um momento de ataque
de ataque à soberania nacional, de ataque aos trabalhadores, por um governo golpista que está aí colocado, que não tem nenhum voto e que não tem aprovação popular nenhuma. Então, hoje, a gente está submetido a um momento, a população brasileira está submetida a um momento de extrema dor. Nós estamos sofrendo os impactos desse golpe, que foi patrocinado pelo grande capital, por setores da mídia como um todo, grandes setores da mídia, por setores do judiciário e, por que não dizer, por um legislativo totalmente de centro e de direita, que não está nem aí para o Brasil. Isso é um fato. Eles não estão nem aí para o Brasil. Esses cidadãos que estão lá no Congresso, que nós podemos falar abertamente, é um grupo de entreguistas. Um grupo de entreguistas, nós podemos falar assim, e de golpistas. Eles não têm compromisso nenhum com o Brasil. Eles não têm compromisso nem com a população brasileira. Porque quando aprovam uma reforma trabalhista, onde tira todas as conquistas históricas dos trabalhadores e remete o trabalhador para o início do século XX, para o início da primeira revolução industrial até século XVIII, XIX, onde o trabalhador não tem direito a nada. Então, a gente já vê de cara que esse Congresso e esse governo não está aí para nada, para atender a população, ele está aqui para massacrar, para destruir todas as conquistas. E não foge, ele segue com a sua sanha de destruição e de entrega quando propõe a reforma trabalhista. A reforma previdenciária, onde ele quer que o trabalhador chegue a 49 anos de contribuição. Isso é um absurdo, isso não existe em nenhum local do país, nem no local do mundo, digamos assim. Como não teve êxito nessa sua sanha entreguista, ele corre para onde? Corre para entregar o que tem de bem mais valioso, que é a água e a energia. Energia elétrica, através da Eletrobras, onde ele inicialmente inventa uma desculpa que vai aumentar o capital. E agora, num segundo momento, ele diz que nós vamos modernizar. Nada disso. Eles estão somente cumprindo uma demanda do capital que financiou o golpe. Então, esses camaradas que estão aí, que não nos representam, são um bando de lesa-pátrias, começando pelo principal, quem está lá no Palácio do Planalto, e um grupo de deputados. Porque quem está lá no Palácio do Planalto já foi submetido a 2 vezes a denúncias de corrupção, e o Congresso que está nos mesmos moldes do presidente que está aí, ele está absolvendo, ou seja, de alguma forma ele está comprometido e está corrompido. Então, hoje, esses camaradas que estão aí temem muito não se reelegerem nesse momento, porque se não se reelegerem, certamente vão perder o fórum privilegiado e vão para a cadeia. Começando pelo líder maior deles, que chama-se Michel Temer, que é um senhor de idade, continuando pelo senhor Angorá, continuando pelo outro Casa Civil. Então, esse grupo, e juntando com os parlamentares que estão nesse processo, estão ávidos por dinheiro, querem entregar não só a Eletrobras, porque a Eletrobras é uma joia da coroa, mas tanto outro querem entregar, já entregaram a Petrobras, o pré-sal da Petrobras já entregaram, que custou muito de cérebros dos trabalhadores da Petrobras. Enfim, eles estão aí para desmontar o país, para entregar o país ao capital internacional, ao capital internacional. Não tem compromisso com ninguém. Esses camaradas estão aí de uma forma de desconstrução, de destruição do país. Enfim, nós estamos aqui nesse momento e temos que resistir a essa entrega. Não tem outra forma que vai ser democraticamente. No final do ano a gente vai ter que pensar, não só no final do ano, porque no final do ano eu estou me referindo à eleição, mas hoje, a cada momento, a cada dia, a cada instante, nós temos que estar presentes na luta, discutindo e divulgando, e convencendo as pessoas que esse governo que está aí não nos representa, não tem nada com o trabalhador. E nós temos que tirar esse povo daí, nós temos que tirar esse grupo e colocar os nossos representantes lá. Que pensam com os trabalhadores, que nós somos a maioria da população brasileira. Então, é nessa linha de raciocínio que a gente começa a discussão aqui. Muito bem, Reinaldo. Você poderia explicar para os nossos ouvintes, com a privatização da Eletrobras, como é que vai ficar os preços de energia para os nossos consumidores? Olha, companheiros,
A Eletrobras, no governo Dilma, através da medida provisória 579, ela, de certa forma, congelou o preço de venda da geração de energia elétrica em torno de R$40 o megawatt. Um megawatt é a unidade de energia que se vende de potência, certo? Então, em 2012, o que aconteceu a partir de 2012? As empresas, as usinas hidrelétricas que já haviam sido amortizadas, ou seja, o que é amortização? Elas foram construídas e já foram pagas, já tinham sido pagas pela geração dela ao longo do tempo. Então, as usinas hidrelétricas foram amortizadas. E essas usinas amortizadas passaram a gerar energia no valor de R$40 o megawatt-hora. Houve a crise hídrica, que nós sobrevivemos a ela até agora, e nesse período da crise hídrica, todo trabalhador, toda a população brasileira esteve submetida às bandeiras tarifárias. Ultimamente, a bandeira vermelha foi a que prevaleceu por conta da crise hídrica. E nesse momento, as empresas privadas venderam um megawatt a mais de R$1.000, a mais de R$1.100. Enquanto que a Eletrobras mantinha, não só a Eletrobras mantinha o megawatt em torno de R$40 e cumpria os contratos pré-ajustados. Enquanto que o Mercado Livre estava vendendo um megawatt a mais de R$1.100. Então, nesse momento que a gente vê quem tem compromisso com a população e com o Brasil são as empresas do governo, são as empresas estatais. Elas cumprem o que está decidido. Então, foi preciso fazer um processo que a gente chama de cotização. Então, hoje, as usinas são cotizadas, elas vendem por esse valor. E o atual governo, o que ele quer fazer? Ele quer descotizar, quer transformar essas usinas que já foram pagas como ativos novos, como se ele estivesse construindo agora e passar a vender esses megawatts, essa energia, a preço de mercado, a 200, 400, 600, R$1.000 o megawatt. E isso não vai baratear para ninguém. Isso aí, estudos da ANEEL já mostram que no momento que houver a descotização, que houver a alteração no marco regulatório, o preço da energia elétrica vai subir em torno de 15% para a população. Então, essa é a realidade que nós temos hoje no Brasil. Muito bem. Boa tarde a todos. Eu sou o Gerson, diretor do Sindipetro Ceará Piauí. Eu gostaria de passar alguns dados aqui que eu coletei no site da Eletrobras, que podem dar a ideia exata da dimensão gigantesca dessa empresa, da importância dessa empresa para o nosso país. Ela é responsável pela geração de 1/3 da energia no Brasil. Ela é a maior empresa mundial no ramo de transmissão de energia e ela distribui para 6 estados, entre Norte e Nordeste, né? Acre, Alagoas, Amazonas, Piauí, Rondônia e Roraima. Além disso, me chamou muita atenção dentro do site 3 programas que a própria Eletrobras desenvolve. O Luz para Todos, que foi um programa muito importante para levar energia para as comunidades remotas, afastadas dos centros urbanos, né? Dentro do governo de Dilma Rousseff foi desenvolvido esse programa. O Procel, que é um programa de eficiência energética, estima-se que em 2016, através desse Procel, houve uma economia de 15 bilhões de quilowatts-hora, ou seja, é um programa que traz otimização no consumo da energia, coisa que é muito importante para o país, até para baratear o custo da energia. E o Proinfa. O Proinfa é um programa também que desenvolve e dá incentivos a tanto pessoas físicas como jurídicas no desenvolvimento de fontes alternativas. É o maior programa desse cunho, né, de incentivos a fontes alternativas, né? E através desse programa é gerado empregos, é gerada renda em comunidades, tudo visando a otimização nas fontes de energias alternativas. Ou seja, caso uma empresa desse porte, desse naipe, seja privatizado, qual o interesse de um ente privado em desenvolver programas sociais? Qual o interesse de um ente privado de levar energia para as comunidades remotas que tem um custo para levar essa energia maior do que num centro grande urbano, né? E o retorno é menor. Então, somente uma empresa estatal tem esse compromisso social. Tanto a Petrobras como a Eletrobras, elas têm mais do que
a atividade de gerar lucro para os acionistas, para as atividades rentistas, elas têm sim um papel social fundamental para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento das pequenas comunidades do Brasil como um todo. O nosso país tem dimensões continentais e a gente não pode esquecer jamais das diversas regiões remotas, centros grandes e urbanos como um todo, que faz a grandeza do nosso país. Muito bem, Gerson. Era exatamente essa pergunta que eu ia lhe fazer. Agora eu vou passar para o nosso companheiro, Fábio Andrade, para ele falar um pouco como surgiu o 1º de maio, essa comemoração, e como você viu o 1º de maio recente no Brasil, no Ceará e no Brasil. Muito bem, então, muito boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo e também os presentes aqui no estúdio, né? Falar do 1º de maio, eu acho que é importante que a gente faça que a gente lembre que existe uma certa disputa, né, na sociedade, principalmente pela classe patronal, em querer esconder que o 1º de maio é o Dia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, chamado Dia do Trabalho. É o Dia do Trabalho, 1º de maio. Então, de uma forma para que de esconder, né, até mesmo a história bonita que é marcante, né, na história do proletariado mundial, o início do 1º de maio. Né? Então, essa data ela relembra e homenageia os trabalhadores de Chicago, a cidade de Chicago, nos Estados Unidos, que fizeram um grande enfrentamento aos patrões, né, por uma bandeira principal, na época, que era a redução da jornada de trabalho. Inclusive com a utilização de crianças, a utilização de mulheres, né, na produção, mas de uma forma generalizada, uma grande exploração, né, de crianças, mulheres e homens na linha de produção, por conta de uma extenuante jornada de trabalho. Então, os trabalhadores foram às ruas, fizeram grandes enfrentamentos, né, tiveram várias mortes, mas ao longo dos anos, esse 1º de maio vem sendo lembrado, né, em homenagem a esses trabalhadores que fizeram essa luta, né, e de lá para cá se marca o 1º de maio, o Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras, através de muitos enfrentamentos, né, de muitas manifestações. E já falando sobre como foi, né, o 1º de maio de 2018, a gente teve aqui em Fortaleza, milhares, né, saíram do ginásio da Parangaba, se dirigiram até a Praça da Cruz Grande, ali na Serrinha, que depois teve algumas apresentações culturais. É importante que a principal bandeira, né, que foi levantada aqui em Fortaleza no ato do 1º de maio, bem como em outras capitais, primeiro foi essa crítica, né, e esse contraponto às reformas do governo Temer, né, a denúncia de quanto é maléfico para a classe trabalhadora a aprovação dessa reforma, da reforma trabalhista em especial, que o governo defendeu que a aprovação da reforma trabalhista geraria 6 milhões de empregos, e na verdade saiu o dado que nós temos 13 milhões e 700 mil desempregados. Então já está mais do que provado, né? Isso demonstra que os sindicatos, os movimentos sociais não estavam fazendo um discurso pessimista, né, como o governo queria colocar os movimentos e os sindicatos um contra o outro, né? Botar o povo contra os sindicatos. E isso mostra que nós, que estamos aqui construindo essa luta, estávamos e estamos corretos de quanto é prejudicial a aprovação dessas reformas, né? Bem como também outra bandeira, a questão da denúncia da prisão do ex-presidente Lula, né, pela liberdade de Lula. Também a denúncia das condições de vida, né, das condições de trabalho que os trabalhadores aqui em Fortaleza estão passando, né? Em especial, também aproveitando o espaço para parabenizar, né, e incentivar a luta dos companheiros e companheiras petroleiros, né, que estão fazendo as assembleias nas bases, né, estão atendendo esse chamado, essa necessidade, né, de construir essa luta. Em especial também os professores, né, e professoras da rede municipal que vem fazendo esse enfrentamento aí à Prefeitura de Fortaleza, né, a gestão Roberto Cláudio, que vem seguindo essa agenda, né, seguindo aí a cartilha do governo federal, né, de arroxo, de não cumprimento do piso,
de não querer passar o reajuste para os professores. Então, quero dizer que esse 1º de maio, aqui em Fortaleza, em outras capitais do nosso país, foi em um momento marcante assim, da história, né? da luta dos trabalhadores. Né? No mundo, da mesma forma, grandes enfrentamentos na França, grandes enfrentamentos na Turquia, muita gente presa, muita gente... como é que eu posso dizer? Muita gente sendo atacada, né? por esses governos neoliberais. Né? E é isso. A gente tem um entendimento que esse 1º de maio, né, que é o Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras, que é o dia de homenagear esses trabalhadores do século XIX, lá nos Estados Unidos, que fizeram essa luta pela redução da jornada de trabalho, né, e de lá para cá, todos os dias dos trabalhadores, todos os 1º de maio, também tem um significado importante, porque a gente conquistou muito, né? Os trabalhadores conquistaram muito na rua, através de grandes manifestações, através de muitas lutas. Não foi só mortes ou coisas ruins que aconteceram, assim. Mas esses enfrentamentos, esse sangue derramado, gera esperança e gerou resultado. Né? A gente tem vitórias, mas que atualmente, no nosso país, né, existe esse interesse do grande empresariado de colocar na lata do lixo os nossos direitos. Mas nós estamos aqui demonstrando que é com a luta que a gente vai conquistar mais ainda. Né? Pois é, companheiro Fábio, é interessante a gente frisar que, muito diferente do que a gente encontra nos livros de história, nos livros oficiais de história, na mídia, na imprensa, os Estados Unidos foi um berço de luta de classe, né? Lá existem movimentos socialistas, só que são completamente assim apagados, como se não existisse, né? Mas o 1º de maio surgiu especialmente numa luta de classe lá nos Estados Unidos, né? Lá pelos idos dos anos 1880. Teve inclusive enforcamento de 5 líderes sindicais. E a data 1º de maio, ela inicia lá nos Estados Unidos o ano contábil. Então, assim, é interessante a gente se pautar por essa linha de que nos Estados Unidos existe sim luta de classe. Ao contrário do que a grande mídia quer passar para a gente, que lá é tudo lindo, que é o capitalismo perfeito. E não, a luta de classes existe onde existe classe trabalhadora e classe dos empregadores. Sempre haverá a luta de classe. Muito bem, agora vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Rádio Classista, em defesa dos seus direitos. Já meio cambaia de tanta batalha, já meio grisalha de tanto sereno, no colo moreno escondendo a navalha, chegou tia Eulália sondando o terreno, veio no calcanha de Além Paraíba, dançando machiba, arrastando a sandália, enrolando o chale e a saia pra riba, separando briga de nego canalha, lele, abre a rotola lá, que eu quero ver tia Eulália dançar. Já bastante rouca, é uma coisa louca, assim a tia Eulália, cigarro de palha no canto da boca, não dorme de toque, nunca se atrapalha, ela é veterana da guerra da Itália, mas ainda estraçalha no bolinho bolacho, quando o bolinho embaixo tá com tudo em riba, quando cai na chiba, a casa vem abaixo. De tanta batalha, já meio grisalha de tanto sereno, no colo moreno escondendo a
calçando a sandália, enrolando o chale e a saia pra riba, separando briga de nego canalha. Lelê, abre a roda, lalá. Eu quero ver Dionalha dançar. Lelê, Lelê, abre a roda, lalá. Eu quero ver Dionalha dançar. a voz clementina já bastante rouca, é uma coisa louca assim a tia Eulália. Cigarro de palha no canto da boca, não dorme de toque, nunca se atrapalha. Ela é veterana da guerra da Itália, mas ainda estraçalha no bolo em bolacho. Quando o bole embaixo tá com tudo em riba, quando cai na chiba, a casa vem abaixo. Lelê, abre a roda, lalá. Eu quero ver Dionalha dançar. Lelê, abre a roda, lalá. Eu quero ver Dionalha dançar. Lelê, abre a roda. Tia Eulália é o símbolo de todas as coroas pagodeiras do samba, como por exemplo Tia Neném e Tia Zezé do Salgueiro, e tantas outras. A todas elas eu tomo minha bênção e mando meu beijo nesta chiba gostosa. Lele! Abre a roda, lalá. Ei! Eu quero Agora! ver Dionalha dançar. Então! Abre a roda, lalá. O olho humano é capaz de distinguir 10 milhões de diferentes tonalidades. Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Está no ar Nação Petroleira, o programa que defende a soberania nacional. Que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu acredito é na rapaziada. Estamos de volta e vamos às notícias da semana. Lembrando que estamos com a participação de Gerson Dalton, nosso diretor do Sindipetro, do Ceará Piauí, e de Reginaldo Leitão, diretor do Sindicato dos Eletricitários do Ceará. Contamos também a presença aqui de Fábio Andrade, estudante universitário, membro da UP, Unidade Popular pelo Socialismo. Leitura das notícias da semana. Sem reforma da Previdência, Temer prioriza a privatização da Eletrobras. Anunciado em agosto de 2017, o projeto de repassar a estatal ao controle da iniciativa privada é o mais ambicioso do governo em matéria de privatizações. O Planalto estima arrecadar 20 bilhões de reais com o negócio. Hoje a União detém 63,2% das ações da Petrobras, responsável por 1/3 da geração de energia do país. Reinaldo, você tem algum comentário a respeito? Bem, mas voltando nesse segundo bloco, primeiro momento, claro que vai ser Lula livre, hein? Nós não podemos esquecer do que está acontecendo no nosso país, que é essa prisão arbitrária, injusta e política do companheiro Lula, o melhor presidente que houve na história recente do nosso país. Então, Lula livre e incondicional. Voltando para essa assertiva da Eletrobras, vamos lembrar só um pequeno detalhe. É algo que hoje você constrói com aproximadamente 500 milhões de reais. Um patrimônio que é construído com aproximadamente 500 milhões de reais. Bilhões de reais, desculpe, 500 bilhões de reais. Bem corrigido aqui, companheiro Gerson. E o governo está propondo vender por 12 bilhões de reais. Vê se não é um negócio da China para chinês. Vê se não é algo que isso não existe, que ninguém faz isso na casa de ninguém. Existe um projeto de lei lá no Congresso, que é o 9463, que é o PL 9463,
para desestatização da Eletrobras, foi colocado para o presidente da Eletrobras se ele faria isso com o patrimônio dele. Algo que for valer 500 bi, ele iria vender por 12 bi. Claro que não. E aí ele não tinha argumentos. Ele chegou e disse, se você fizesse isso, você estaria demonstrando extrema incompetência. Quando você faz isso com o que é dos outros, você não está mostrando nenhuma responsabilidade com a nação. Então, ele, o deputado que indagou, disse, você não pode dizer que você é corrupto, mas com certeza Michel Temer e os demais que estão assessorando e os deputados que vão votar, é um bando de corruptos que estão aqui, estão sugando. Algo que vale 500 bi, você vender por 12, tem algo errado. Certo? Existe algo extremamente errado com isso aqui. E não é por menos, o que se ouve falar nos caminhos pequenos é que essa venda da Eletrobras é uma forma de pegar dinheiro para pagar aos parlamentares que liberaram Temer de 2 denúncias. Então essa abordagem é muito forte. Então o governo está quebrado, não tem renda, não tem credibilidade. Esse governo não existe mais. E aí o que ele faz? Ele está querendo vender os ativos que dão renda. Ou seja, não duvido que ele caminhe agora, porque ele colocou 57 ou mais empresas públicas para venda. Dentre elas está uma das joias, que é a Petrobras. E se ele conseguir a Petrobras, certamente a Eletrobras, certamente a Petrobras está no caminho. Não pense diferente. O cara que quer vender até a própria fonte de fabricação de moeda, que é a Casa da Moeda, o cara não quer ficar com nada, o cara quer terceirizar o país, quer transformar o país no quintal do mundo. Isso já foi colocado há muito tempo. Quer nos transformar como servos do capital. Transformar no quintal onde nós vamos produzir somente commodities, frutas, verduras, minério de ferro de forma bruta, petróleo de forma bruta, não quer nem que faça o refino. Enfim, ele quer entregar tudo. E hoje, a população brasileira não entende, o mundo não entende isso. E nós não queremos, porque onde passa esse domínio do capital, ele deixa só rastro de quebradeira, de miséria. Quando você tem aprovado pela Câmara um limite de gastos por ano, por 20 anos, onde você não pode investir mais na educação, na saúde, na segurança, vê o que está acontecendo aí hoje. O nível de violência no país está grande, a educação caiu, o investimento. Então o que nós estamos plantando é para colher muito ruim. Então nós não temos uma alternativa. Em outubro agora nós temos que mudar. Votar um Congresso que pense no país e votar num presidente que esteja do nosso lado. Então, volta Lula livre para ser nosso presidente em 2018 na eleição. Lula livre. Companheiro Reginaldo, só para reforçar essa impressão do absurdo que é a venda da Eletrobras e num valor tão ínfimo como 12 bilhões, segundo o site do Valor Econômico, no segundo trimestre de 2017, em 3 meses, 2017, o lucro bruto da Eletrobras foi de 5,8 bilhões. No segundo trimestre de 2016, em comparação, né, ainda com a Dilma Rousseff à frente da presidência, esse lucro bruto foi de 22,9 bilhões. Vejam só que absurdo. É bem provável que em 3 meses a empresa que for a grande felizada, tomara que não aconteça, mas caso adquira a Eletrobras, em 3 meses é capaz que ela consiga pagar o investimento que foi feito e que normalmente é financiado pelo próprio BNDES. Ou seja, é uma empresa extremamente lucrativa, gera riqueza para o nosso país e é inadmissível essa situação de entrega, porque aí não é venda, é entregar o patrimônio tão valioso por um preço tão baixo. Continuando com a notícia, pois não. Olha, só mais um informe. Da Eletrobras, a Chesf, que gera aqui para o Nordeste, o lucro da Chesf no ano passado foi em torno de 8 bi. 8 bi, a Chesf. E a Chesf, que nós estamos vivendo um momento de crise hídrica violenta, onde a geração está mínima, onde hoje nós só temos a nossa fonte de renda maior, é a transmissão e as fibras óticas, que é um outro à parte, que a gente transmite dados através das linhas de transmissão da Chesf. Então foi em torno de 8 bi de dólares, de reais. Então o lucro da Chesf em torno de 8 bi, não, o faturamento em torno de 8 bi. Imagine que isso aqui é algo que quem comprar a Eletrobras leva, sei lá, quem compra por
quem compra um patrimônio de 500 por 12, meu amigo, tem alguma coisa equivocada no meio. Então, é entreguismo mesmo. Então, é um lesa pátria que nós estamos vivenciando, de que nós estamos lutando, nós estamos abraçados com os petroleiros, com os bancários, com os movimentos populares, com toda a sociedade organizada, para defender o que é nosso. É o momento da gente defender a soberania. E não tem outra forma de defender a soberania. É expurgando esses camaradas lá, que são moradores, que estão ocupando o Palácio do Planalto, e estão ocupando o Congresso, que nós devemos tirar esses cidadãos de lá. Eles não devem permanecer, porque ali é uma ocupação indevida, certo? Então, em outubro nós estamos aí para colocar esses cidadãos para fora de lá. Continuando com as nossas notícias aqui, o governo federal estuda, inclusive, promover diversas ações de comunicação para tratar da privatização. Entre elas, pensa em criar uma campanha para falar diretamente com a população em defesa da proposta. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, a privatização da empresa é a principal agenda econômica do governo para 2018. A atual gestão da Eletrobras pagou quase 2 milhões para que falasse mal da própria empresa. Tratada oficialmente como desestatização ou democratização do capital. A privatização da empresa, prioridade do governo golpista Michel Temer, recebeu um forte impulso em 20 de setembro de 2017, quando a estatal assinou com a RP Brasil Comunicações, do grupo FSB Comunicação, a maior assessoria de imprensa do país. O objeto do contrato, SE DJS 1252/2017, obtido pela reportagem via Lei de Acesso à Informação, LAI, assessorar a Eletrobras na comunicação relativa ao projeto de acionista majoritário de desestatização da empresa. Em busca de uma mobilização da questão pública e formação de ambiente favorável para a privatização, a empresa traçou como estratégia a divulgação de um cenário de mazelas e problemas da estatal. Para tal, era preciso acionar os chamados formadores de opinião, imprensa, soltar notas em colunas de jornais, municiar comentaristas econômicos, pautar a mídia em geral, mostrando sempre um cenário que tornasse urgente tal privatização, acelerada pela pressa do governo federal em concretizar o negócio. Rapaz, você vê o que nível que nós chegamos. Você contratou uma empresa para falar mal de você. Não bastasse só, o que a gente vê hoje é o que o camarada contratou uma empresa para falar mal da empresa. Isso tem lógica em algum local do mundo? É como se isso, em outras palavras, imagine um trabalhador qualquer chegar na empresa e dizer, olha, essa empresa não presta, isso não presta. Então, o governo contratou uma empresa para falar mal da empresa. Isso é uma extrema irresponsabilidade. Isso é incoerência. No mínimo, para não dizer palavras mais fortes, porque esse governo que está aí não merece nem mais palavras fortes. É um crime, né? Desocupar. É um verdadeiro crime. É um crime, ele merece desocupar. Ele merece desocupar o Palácio do Planalto, porque não tem como conversar com um cidadão. Eu não posso dirigir palavras mais fortes para um cidadão desse, porque quando você fala e produz algo para destruir a sua imagem, ele está dizendo quem é, cara. Não podemos confiar. Então, para ele, a história está aí, está guardando espaço dele na história. Entreguista, corrupto, porque ele está correndo atrás, que já foi liberado 2 vezes pelo Congresso, e não vai sair. Quando sair do governo, certamente ele vai prestar conta com a justiça, porque o cidadão é corrupto, ele está comprovadamente, como dizem aí, o procurador-geral disse, não sou eu que estou falando, o procurador-geral disse que é uma verdadeira gangue que está lá, que está dominando o Palácio, ou seja, o Congresso e o Palácio. Então, a gente tem que ter
ter visão disso aqui. Nós não podemos entrar nesse tema de chegar e baixar o nível. Nós temos que lutar para defender e expulsá-los de lá. A nossa visão e a nossa luta é para tirar esses cidadãos que estão lá, que não fazem bem ao Brasil, que não fazem bem à população. Essa é a nossa luta, esse é o nosso dia a dia, e nós estamos aqui fazendo esse trabalho com o apoio de todos os companheiros, de todos os trabalhadores, de toda a sociedade organizada. Nós temos essa obrigação de convencer, porque como está, não dá. Esses camaradas não têm compromisso, eles querem entregar. Quando chega ao cúmulo de chegar e contratar empresas para falar mal da Eletrobras, falar mal do governo, tem dó, não é por aí, né? É um governo, não tem palavras para chegar e comentar sobre esse nível de mediocridade desse governo por aí. Muito bem, gostaria de agradecer a presença de vocês, Reginaldo, Dalto, Fábio, e deixar esse espaço para as considerações finais de todos vocês. Olha, continuando, eu teria considerações finais, nós teríamos, acho que seria intermediárias, porque nós temos muito a falar sobre o que é a Eletrobras. Basta você olhar para o lado e ver tudo que funciona hoje com energia elétrica, como você olha também para o lado e vê carros funcionando, petróleo. Mas a função social da Eletrobras hoje, ela transcende muito, ela transcende além do que você vê da energia que está aqui, da energia da luz que está acesa, do rádio que você ouve, do celular que você carrega, porque ela tem uma função social muito grande. Por onde ela passa, por onde o rio passa, o entorno do rio, ela tem projetos sociais de desenvolvimento, de agricultura, de subsistência. Onde passam as linhas de transmissão, existe o desenvolvimento, existe a participação do trabalhador em comunidades, com desenvolvimento, com acesso à internet, que a Eletrobras coloca lá. Existem as agrovilas em todo o decorrer das linhas de transmissão, que são aproximadamente, na Chesse, mais de 10 mil quilômetros, 11 mil quilômetros de linha de transmissão. Além do que, eu vou falar um detalhe técnico que eu tinha comentado antes, assim só para contexto do Nordeste do Brasil. Hoje no Brasil, a população brasileira, estou falando do Nordeste brasileiro, nós temos no Nordeste brasileiro aproximadamente 28% da população brasileira está aqui no Nordeste. Mas nós só temos 3% da água. 3% da água do Brasil está aqui no Nordeste. E esses 3% o governo quer privatizar. Ele quer entregar ao capital para a exploração. Então, quando ele entrega esses 3%, está tirando água da irrigação, água para o consumo humano, água para o animal, enfim, água da transposição que está sendo proposta pelo governo que está aí, que existe um projeto desde o tempo de Dom Pedro, que o governo Lula iniciou e foi inaugurado um canal. Então, esse projeto de transposição do Rio São Francisco atinge aproximadamente 390 municípios em 4 estados brasileiros, que são Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Ele atinge a 12 milhões de pessoas no semiárido. Então, ele tira a sede dessas pessoas, dos animais que estão lá, então, das vilas, e dá vida para o semiárido, que até então vive submetido à carência, como nós tivemos agora 6 anos de seca no semiárido. Então, hoje, isso é muito forte, é muito presente. Então, nós não podemos deixar que privatizem o Rio São Francisco. Não podemos, porque isso é fundamental. Se é uma luta desde o tempo de Dom Pedro II para fazer a transposição, e nós conseguimos agora, por que é que nós vamos entregar essa conquista que nós estamos tendo? Não podemos. Então, essa água vem do São Francisco e vai abastecer através de 2 canais. Um já está funcionando hoje, que é um eixo leste, desculpe, que vai de Floresta para Monteiro, que são aproximadamente 217 quilômetros de canais. E tem outro eixo que está sendo o eixo norte, que está sendo concluído, que é de Cabrobró a Cajazeiras, na Paraíba, com 260 quilômetros. Mas interligando esses canais, tem aproximadamente 700 quilômetros de microcanais que interligam, que abastecem, jogam água, inclusive para o Oroz. E do Oroz desce para o Castanhão, enfim. Nós temos água no semiárido, onde é a parte mais crítica do Nordeste, nós vamos ter água o ano todo, por conta dessa transposição. Se isso cair na mão do empresário, certamente ele vai dizer, eu comprei o rio e as hidrelétricas para gerar energia, não foi para transposição. Exatamente, nós não vamos ter isso aqui. Essa é a visão do empresariado. Tanto essa visão que
nós estávamos comentando anteriormente, que o empresariado só quer lucro, só visa lucro, nada mais, não tem outra coisa, não pensa. Hoje aqui no Ceará, quando você vê, essa energia que está aqui, que nós estamos, a distribuidora é uma multinacional, o lucro dessa energia que a gente tira do bolso todo mês e paga a conta de energia, ele não fica no Brasil, ele vai para a Itália. Então esse dinheiro não vai nada reinvestido aqui. Então a gente tem que ter cuidado, tem que lutar pelo que é nosso. Então é gerado aqui, tem que ficar aqui. O lucro para reinvestir tem que ficar aqui. Vejamos o que aconteceu agora, qual o compromisso que tem o empresário multinacional, a empresa multinacional com o Brasil? Nenhum. Nós tivemos recentemente, agora dia 21 de março, nós tivemos um grande apagão no norte e no nordeste do Brasil. Produzido por quem? Um apagão por uma empresa chinesa. E o governo até hoje não diz nada. Abafou porque ele não tem interesse. Se certamente fosse a Eletrobras, isso tinha dominado todas as mídias, o mundo tinha caído. Teria sido multada, né? Exatamente. Olha, nas empresas brasileiras responsáveis como a Eletrobras, não se faz esse tipo de ensaio, de testes durante o expediente horário normal. Se faz isso na madrugada. E essas empresas não têm compromisso. Por que elas fazem durante o dia? Porque elas não querem pagar o trabalhador hora extra, hora noturna, eles querem economizar em tudo. Então, eles massacram de todas as formas. Então, meus caros, não tem outra forma. A gente tem que lutar com unhas e dentes para defender o que é nosso, defender os interesses do trabalhador, porque esse governo que está aí, ele não tem interesse nenhum em relação à população brasileira. Bom, como o nosso companheiro Reginaldo falou, não são considerações finais, porque a luta continua, né? E eu queria dizer que a Petrobras, tanto quanto a Eletrobras, estão passando por um processo de entrega, né? Só que por caminhos diferentes. A Eletrobras foi anunciada como uma privatização, como uma empresa como um todo. No caso da Petrobras, ela está sendo fatiada, retalhada e está sendo entregue aos pacotes, né? Haja vista que o gasoduto, a rede de gasodutos do Sudeste foi entregue por 4 bilhões e a Petrobras está pagando, isso a gente pode olhar no balanço, isso é público lá no site da empresa, no balanço da Petrobras, ela está pagando pela utilização desse mesmo gasoduto 1 bilhão por mês. Ou seja, em 4 meses ela já pagou, já repassou para a empresa que adquiriu o valor que ela recebeu por aquela rede de gasodutos. Ou seja, é um verdadeiro crime de lesa pátria. Essas pessoas que estão no comando deveriam estar na cadeia. Isso é um crime contra a soberania nacional, é um crime contra os trabalhadores, contra a população de um modo geral. Não é à toa que a gasolina está tão alta aí nos postos. Isso aí é toda uma articulação para prejudicar o povo, prejudicar a imagem da empresa, prejudicar a Petrobras para facilitar a entrega. Fazer só uma perguntinha que eu tenho curiosidade com relação a essa questão do aumento da gasolina. Por que é que quando a gasolina sobe, o álcool que não tem a ver com petróleo também sobe? Essa é uma questão muito interessante, porque o álcool deveria ser o contraponto à gasolina, a criação do pró-álcool, né, deveria ter esse espírito de minimizar na época da crise do petróleo, lá nos anos 70, né? No Brasil foi pioneiro no programa pró-álcool e, no entanto, os usineiros, né, eles querem lucro e sempre lucro. Subiu a gasolina e sobe um álcool junto. Então, é a ideia da ganância e não do bem popular. Se nós tivéssemos uma política séria, né, com certeza o álcool seria justamente o fiel da balança para evitar esses abusos de aumento da gasolina, né? E esses aumentos da gasolina são feitos de maneira tão na escuridão, tão obscura, que eles usam como referência um preço internacional que nem sempre coincide com o que eles estão falando. Muitas vezes o barril do petróleo está se mantendo num certo nível de preço e eles dizem que o preço está aumentando e sobe o valor. Resumindo a situação, má fé de todos os lados. Má fé dos gestores da Petrobras e má fé dos usineiros de álcool que produzem o álcool, né? Bem, eu quero agradecer, né, mais uma vez o convite e acho que é importante que se diga aqui nesse nosso debate, né, sobre as privatizações, em especial
da Eletrobras, da Petrobras, né, que existem exemplos de fracasso, né, quando se privatiza uma grande empresa pública. Entendeu? O companheiro aqui colocou esse exemplo do apagão há um mês atrás, né? A Oi é outra, Isso. Se a gente for listar aqui a quantidade de empresas vendidas, né, que depois que estão nas mãos dos grandes capitalistas não oferecem um bom serviço à população, né, só serve para enriquecer os grandes capitalistas, enquanto a gente vê as nossas riquezas sendo jogadas na lata do lixo, seria uma lista enorme. Né? Quem não lembra aqui também do acidente em Mariana, entendeu? Com a Samarco, né? Que é a Vale do Rio Doce é uma grande empresa, que era nossa, entendeu? Era patrimônio público, né? E foi vendida, assim como querem fazer com a Eletrobras, né? Assim como querem fazer com a Petrobras, entregar mesmo a preço de... Porque nem banana tá mais tão barata assim, né? Tá muito caro. A preço de alguma coisa mais barata aí no mercado, porque é muito complicado isso. E deixa aqui a mensagem, né, dos trabalhadores e trabalhadoras, como eu falei, a questão do 1º de maio, desse Dia Internacional, né, que continuemos na luta para defender nosso patrimônio, para defender a nossa soberania, né, que as pessoas saibam disso, que a culpa de aumentar o preço do gás, aumentar o preço da gasolina, é por conta da privatização, né, e do desmonte dessa nossa grande empresa Petrobras. A questão do custo, do aumento do preço da energia elétrica também passa por aí, né, por querer privatizarem a Eletrobras, que é uma empresa nossa, né, do povo brasileiro, e isso tem que ser denunciado. As pessoas têm que saber que isso faz mal ao Brasil, né? Privatizar faz mal ao Brasil. Então, é isso. Forte abraço a todos aí. Obrigado. Vamos em frente. Quero agradecer também ao nosso diretor técnico aqui, Oranilton, com a sua intervenção pertinente. E mais uma palavrinha aqui com o Reginaldo. Bem, eu gostaria somente de agradecer à Rádio Classista, aos companheiros petroleiros que nos abriram esse espaço para externar esse momento de luta que nós estamos passando, de dor que a sociedade brasileira está passando, e em específico a Eletrobras, nesse momento que o golpe foi dado em 2016 com um objetivo exclusivo de muito claro, de remover qualquer traço potencial de soberania do Brasil, certo? E eliminar o Brasil como protagonista em qualquer cenário internacional. Então, esse é um momento de muita luta e nós estamos presentes. Então, muitíssimo obrigado aos companheiros petroleiros e à Rádio Classista por esse espaço que nos foi dado aos eletricitários. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muito bem. Voltamos já com o nosso bloco cultural na apresentação de João Bernardino. Rádio Classista, construindo a democracia. Está no ar a ação petroleira cultural. Hoje falaremos desse grande cearense de Sobral, Antônio Carlos Benjó, mais conhecido simplesmente como Benjó. Nasceu em Sobral em 26 de outubro de Santa Cruz do Sul. E faleceu em Santa Cruz do Sul em 29 de abril de 2017. Filho de Dolores Gomes
Fontinelli Fernandes e Otávio Belchior Fernandes. Foi um cantor e compositor brasileiro, um dos membros da chamado Pessoal do Ceará, que inclui Fagner, Dinardo, Roger e outros. Belchior foi um dos pioneiros, um dos primeiros cantores da MPB do Nordeste brasileiro a fazer sucesso nacional em meados da década de 70. Em certa época, Belchior fez uma brincadeira adicionando o sobrenome dos pais ao seu, dizendo que o seu nome completo seria Antônio Carlos Gomes Belchior Fontinelli Fernandes, para dizer que seria o maior nome da música popular brasileira. Seu álbum Alucinação, em 76, é considerado por vários críticos musicais como o mais revolucionário da história da música popular brasileira e um dos mais importantes de todos os tempos para a música brasileira. Não à toa que em 2012, Belchior apareceu na posição 58 da lista dos 100 maiores vozes da música popular brasileira pela revista Rolling Stones Brasil. Belchior ganhou o primeiro lugar no 6º Festival Universitário de 1971 com a música Hora do Almoço, interpretada por Jorge Melo e Jorge Teles. Entre os seus maiores sucessos estão Apenas um Rapaz Latino-Americano, Como Nossos Pais, Mucuripe e Divina Comédia Humana. Outras composições de Belchior de grande sucesso foram Paralelas, gravado por Vanusa, e Galos, Noites e Quintais, regravada por Jair Rodrigues. Isso foi a parte cultural do programa Nação Petroleira. Iremos em seguida falar dos nossos convênios do Sindicato dos Petroleiros do Estado do Ceará. Ar Sempre, ar-condicionado, concertos de informática, Granvidos Limitada, Escola de Dança Carlinhos Araújo, Profiatos, cursos técnicos e profissionalizantes, Divina Comida Restaurante, Antônio Carlos, técnico em alvenaria, pintura elétrica e hidráulica predial, Idiomas, interpretado pela Nicole Brutonesso, inglês, espanhol, italiano. Essa professora de idioma estará no dia 12/5, a partir de 8 horas, no Sindipet Ceará Piauí, para a explanação dos cursos de idiomas. Salão de Beleza Priscila, Ótica Espaço Visual. A Ótica Espaço Visual dá aos petroleiros um desconto especial e a consulta médica é de graça. S60 Automotivo, Instituto Gaspar Bandeira, serviço especializado em atendimento psicológico. Anuncie aqui, falar com Bernardino, 9652-2382, ou Luiz, no Sindipeto, 3238-6355. Uma boa tarde a todos os petroleiros. Estaremos preparando nossos amigos para a grande greve desse mês. Vamos à luta, porque é importante o que esses caras estão querendo fazer com a nossa Petrobras. Estejam de olho, porque vai ser uma tomada muito grande nossa. Vamos parar a Petrobras, mas eles também não vão conseguir vender. Uma boa tarde para todos. E esse foi o Nação Petroleira. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 4 horas da tarde. Até mais. Apresentação, Orlando Souza, jornalista responsável, Natan Camelo. Produção, Carlos Augusto. Técnico de som, Orenilton Vidal. Diretor de comunicação, Fabrício Pontes. Idealizador, João Bernardino. Tecna Fretasse. Rádio Classista é uma iniciativa da Federação dos Trabalhadores, Empregados e Empregadas no Comércio e Serviços do Estado do Ceará. Presidente, Eliseu Rodrigues. Secretário de Comunicação e Imprensa, Luiz Neto. Técnico responsável, Orenilton Vidal. Continue agora com o Belchior. Eu não estou. Nem
Nessas coisas do Oriente.